apresento a todos a minha saudação, dando-lhes o meu abraço e lhes transmito a saudação e a bênção em nome do nosso estimado primaz, irmão Aldo, em nome da nossa bendita e santa avó Rosa, o outro Espírito Consolador, em nome de Maria Santíssima, e desejando que toda a graça de Jesus e de Deus, nosso Pai, esteja com todos. Como é do conhecimento de todos, nesta época do ano, e mais explicitamente de acordo com o calendário, no dia de hoje, comemoramos a ressurreição de Jesus, nosso Senhor. É bem verdade que tanto a sua crucificação, o seu sacrifício, como a sua gloriosa ressurreição, deve ser lembrada em nossa vida constantemente, muito especialmente na vida de nós apostólicos, porque temos a grande glória de recebermos a sua graça, o seu consolo, todo o seu poder salvador, constantemente em nossa vida, e de um modo ainda muito mais profundo, nos tempos presentes, através do glorioso ministério da Santa Avó Rosa, como Espírito Consolador, através do ministério e do amparo espiritual do nosso estimado primaz, irmão Aldo, e do amparo e do consolo da obra realizada por esta Igreja Apostólica. Entretanto, como a maior parte da humanidade chamada cristã tem um dia especial no ano, tanto para comemorar o seu sacrifício como a sua ressurreição, é muito lógico que os apostólicos também assim o façam, naturalmente de um modo especial, demonstrando o seu amor, a sua fé e a sua gratidão muito profunda e sincera, o seu amor para com Jesus, nosso Senhor, porque do seu sacrifício, muito especialmente da sua ressurreição e do seu glorioso ministério que até hoje é realizado com muita virtude e poder, através disto é que temos todo o consolo, toda a paz, a verdadeira salvação e tudo quanto possuímos como seus herdeiros e como filhos do nosso Pai. Devemos principalmente a sua vitória na sua grande ressurreição. Mas de tudo quanto ficou dito na palavra escrita pelos santos apóstolos, a respeito da grande vitória de Jesus quando ressuscitou, encontra-se uma afirmação importantíssima feita pelos anjos que estavam presentes na hora em que ele subiu ao seu Pai. Como todos sabem, Jesus foi crucificado, tendo sido seu corpo devidamente sepultado, e o sepulcro devidamente até guardado por soldados, porque temiam as autoridades da época que alguns dos seus apóstolos roubassem seu corpo para depois afirmarem que ele havia ressuscitado, apesar e além de todas estas providências tomadas pelos homens infiéis nesta terra. Entretanto, na manhã do terceiro dia, ou seja, num domingo exatamente, Jesus ressuscitou. A pedra que estava tampando o seu sepulcro e até lacrada, os soldados que o guardavam, que guardavam o sepulcro, nada impediu que ele glorioso vencesse a morte. E tendo os anjos descido do céu, aquela pedra rolou, o sepulcro se abriu, e ele glorioso ressuscitou no seu próprio corpo. Já estava vivo. É verdade que só o corpo foi dominado pela morte há algumas horas. Ele propriamente era vivo, de maneira que até certo ponto foi um despertar e não um voltar para a vida, porque ele não morreu e muito menos do espírito. E durante aquelas horas, naturalmente, esteve com seu Pai, o seu espírito. Mas o certo é que o termo muito justo é este: ele ressuscitou para dar prova que é o Senhor da vida e poder dar vida dali em diante a tantos quantos verdadeiramente viessem nele crer. Mas, como eu ia dizendo, uma palavra importantíssima que falaram os anjos quando ele subiu ao Pai, porque 40 dias ele ainda esteve nesta terra e apareceu, mas não a todos. Não foram todos que o viram, somente os seus apóstolos, isto é, 11 dos que ficaram fiéis. E algumas mulheres piedosas, inclusive a sua própria mãe,
presenciaram alguns dos seus aparecimentos. E num determinado momento, inclusive, para dar prova que ele havia ressuscitado e no seu próprio corpo, que não era um espírito que aparecia, não era o espírito dele, mas era o seu corpo criado por um milagre do Pai, fato notório que provou o grande poder do céu, porque o poder da morte e o poder do mal não conseguiu destruir o corpo que havia sido criado por Deus. E para dar provas que ele estava vivo também no corpo, numa das suas aparições, ele chegou a comer junto com seus apóstolos. Inclusive, comeu peixe e pão. E exatamente mostrou a eles dizendo que não era um espírito que ali estava presente, mas era ele, Jesus, inclusive no seu corpo. Isso tem um significado importantíssimo para mostrar o grande poder do nosso Pai, de todo o seu reino, o grande poder de todos os santos e o grande poder dele, Jesus. E para provar o seu grande poder nos tempos presentes. Mas, naturalmente, quando o dia foi chegado, ele avisou os apóstolos que lhe haviam ficado fiéis, e algumas mulheres santas e piedosas, inclusive sua mãe, e alguns discípulos que também continuavam crendo nele, que se reunissem num determinado lugar, num monte, onde ele ia pela última vez aparecer a eles. Os que creram compareceram. Segundo foi escrito pelos apóstolos, havia mais ou menos umas 120 pessoas. Daqueles milhares que receberam os seus milagres e que receberam sua doutrina, somente aquele grupo havia ficado inteiramente fiel. Então, aos seus olhos, Jesus os abençoou e foi subindo ao seu Pai. E os apóstolos que ali estavam, a sua mãe Maria Santíssima, algumas mulheres piedosas, alguns outros discípulos o acompanharam. Conforme o corpo subia, eles foram olhando como quem dizendo, sumiu a nossa esperança. Mas ficaram os anjos. Isto é importante. Ali estavam anjos que vieram para completar a cena. Então um dos anjos falou, aquelas pessoas que ali estavam, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Porque, como eu disse, eles acompanhavam Jesus subindo com aquele olhar de tristeza e de alegria ao mesmo tempo, porque contemplavam uma esplendorosa vitória, mas também já sentiam a ausência visível. Então os anjos perguntaram àqueles homens, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, isto é, este Jesus que foi levado ao céu, assim virá, do modo como o viste subir. Esta é uma afirmação mais importante sobre a doutrina a respeito da ressurreição de Jesus e da sua volta. Porque, como sabem, ele realmente prometeu voltar. Mas ele nunca prometeu que ele voltaria para viver novamente na terra entre as criaturas, nem para realizar obras terrenas, materiais ou sociais, a não ser as obras espirituais do reino do seu Pai. Por conseguinte, ele prometeu que voltaria para dar início a um período importantíssimo, cujo período ele chamou de período do fim. E este particular da afirmação dos anjos tem uma grande importância na doutrina, porque Jesus havia dito que ele voltaria. Em segundo lugar, ele afirmou que ele voltaria, mas não mais naquela forma material como ele estava antes de ser crucificado. E os anjos afirmaram, ele subiu, ele voltou ao Pai, mas ele virá na forma como foi. De maneira que ele só voltaria num caráter inteiramente espiritual. E assim como, depois de ressuscitado, ele só apareceu aos seus apóstolos, aos que lhe ficaram fiéis, porque aquele que o traiu nem era mais apóstolo, e estava até já morto. Mas ele apareceu só aos seus apóstolos.
Quando saiu do sepulcro, a primeira que o viu foi uma mulher, Maria Madalena. E logo após, a ela novamente, a sua mãe Maria Santíssima e outras mulheres piedosas. Dos apóstolos, o primeiro que viu foi São Pedro, acompanhado logo depois também de São João. E ele mesmo, horas depois, apareceu aos apóstolos reunidos quando eles estavam juntos para meditarem nos acontecimentos que se haviam dado. E ali ele apareceu 40 dias. Mas apareceu somente a quem o Pai determinou. Apareceu somente aos seus apóstolos, apareceu na mesma ocasião a alguns discípulos e apareceu a algumas mulheres piedosas, entre elas Maria Santíssima, sua própria mãe, e algumas outras. Mas naquela terra havia muito povo, inclusive havia muito povo que ainda guardava no coração os seus ensinos. Muito embora tivessem ficado amedrontados com a crucificação, desorientados, mas até certo ponto guardavam a fé no coração. Tanto que foi verdade que assim aconteceu, que logo depois, quando São Pedro realizou, junto com São João, aquele grande milagre na porta do templo, daquela mesma cidade onde ele havia sido crucificado, e São Pedro, com ordem dele, Jesus, curou aquele paralítico, aquele coxo de nascença, milhares de pessoas voltaram a crer, porque guardavam no coração a fé, que Jesus era o Messias. Mas por que esses milhares não viram Jesus quando ele ressuscitou? Por que Jesus apareceu somente lá, num salão, num lugarzinho, para aqueles 12 apóstolos e algumas mulheres? Por que ele não apareceu numa praça? Por que ele não apareceu no templo daquela cidade? Para provar, se possível fora, aqueles homens ingratos, infiéis, maldosos, ciumentos, invejosos, que o levaram à cruz e que o martirizaram. Não apareceu porque ele não era o Cristo político que eles pensavam. Ele era o Filho poderoso do Pai, que veio para realizar uma gloriosa obra de redenção, veio para vencer o império da morte, veio para dar vida ao humilde de coração, e que quisesse se submeter a ele e aceitá-lo como Senhor, não só como Salvador, mas como Senhor, Senhor de suas vidas, para ele provar o seu grande poder de ressuscitar espiritualmente também a criatura humana, para que tivesse a honra de gozar igualmente da verdadeira vida, e um dia o Espírito poder ser gloriosamente levado ao céu, assim como ele voltou ao seu Pai. Então, aquelas milhares de pessoas que haviam naquela cidade e naqueles locais, não tiveram honra de vê-lo, porque ele estava num corpo espiritual, só de qualidade espiritual. A qualidade humana do corpo de Jesus acabou quando ele foi ressuscitado. Não acabou a qualidade divina. É verdade que o corpo ressuscitou, mas ressuscitou numa qualidade divina. Assim como está prometido que um dia o povo verdadeiramente fiel será também levado aos céus, os que forem fiéis e merecerem, e para isto esta igreja luta para poder alcançar esta vitória. Mas eu recordei isto tudo pelo seguinte: há muito povo hoje que ouve, inclusive os nossos programas de rádio, conhece a nossa doutrina e não aceitam de maneira alguma que Jesus apareceu a Santa Rosa, que Jesus iniciou o segundo período de sua vinda, porque a sua vinda é um período de tempo. Ele não vem para ficar aqui mais, mas deveria vir para iniciar um período de tempo em cujo período se daria o ministério do outro Consolador, e em cujo período ele prepararia um povo na terra, para glorioso ele poder concluir o seu grande ministério e a sua grande missão. Mas como eu ia dizendo, há muita gente que tem dificuldade de crer que Jesus apareceu a Santa Rosa e a preparou e fez dela o outro Consolador, a usou para iniciar a obra desta igreja, para fazer desta igreja que estava iniciando seu trabalho uma igreja verdadeiramente do reino dos céus, e que nos tempos presentes, tendo ele em nome do seu Pai com a Santa Rosa, instituído o nosso estimado primaz como continuador da obra do outro Consolador,
ele também, é lógico, se revela ao nosso estimado primaz, assim como a Santa Vó Rosa se revela. E muitos não podem crer. Por quê, afinal? Só a Santa Vó Rosa viu e ouviu uma vez que o segundo período da vinda de Jesus foi iniciado. Mas o anjo não disse, ele voltará como foi? Tudo tinha que se dar como naquela vez. Assim como naquele momento importantíssimo, solene, de um grande significado para todo o povo que viesse a crer nele como Salvador. Somente mais ou menos 120 pessoas viram. Foram as testemunhas escolhidas, inclusive os seus apóstolos que lhe ficaram fiéis, para provar que ele havia ressuscitado. Mas o resto do povo não viu. Os que depois creram verdadeiramente pela fé, mas não ouviram. Alguns mais tarde ele apareceu. Ele apareceu a São Paulo. Quando ele apareceu a São Paulo, que foi o momento que São Paulo se converteu, São Paulo não estava sozinho. Ele estava inclusive acompanhado de soldados. E nenhum viu a Jesus, só São Paulo. Ouviram um barulho como uma voz extraordinária falando e viram aquele homem caído no chão, porque São Paulo não suportou o poder extraordinário da pessoa de Jesus e caiu por terra. Ouviram São Paulo responder, ouviram uma voz que falava com ele, mas não viram a Jesus. Outra ocasião estava São Pedro na casa de Cornélio, havia muita gente naquela casa. Jesus apareceu, só São Pedro viu. E assim aconteceu por muitas vezes. De maneira que o fato de nos tempos presentes, digo melhor, já há 40 e tantos anos atrás, Jesus ter aparecido pela primeira vez somente a Santa Vó Rosa e só ela tê-lo visto e ouvido, não é novidade dentro da doutrina. Aconteceu muitas vezes. E teria que acontecer novamente agora para confirmar a palavra dos anjos quando disseram, ele virá assim como foi, nas mesmas condições, sem ser anunciado com grande estardalhaço, sem que a maior parte da terra tivesse conhecimento, ou seja, nas mesmas proporções em que o seu corpo nasceu. Porque também quando nasceu, ninguém foi avisado a não ser aquele grupo de pastores. E assim por diante. É a justiça do Pai, justiça através do qual ele prova a fé dos corações. Assim aconteceu, Jesus revelou-se a Santa Vó Rosa, a palavra do anjo se cumpriu, e ele continuou a guiá-la, restaurou seu povo e sua igreja na terra, usando a ela, e ele pessoalmente tomou conta do nosso primaz, e o governo da igreja continua a ser realizado pelo céu, e obras extraordinárias nós estamos vendo, para podermos provar a quem queira crer, que verdadeiramente Jesus iniciou sua volta, aparecendo a Santa Vó Rosa e tomando conta desta obra já no seu início, para que todo o reino dos céus fosse glorificado, e o poder da sua ressurreição seja constantemente provado. Agora resta, naturalmente, que o povo apostólico, com fidelidade, com amor, com muita persistência, com espírito de sacrifício, como eu falei na quinta-feira, creia nesta verdade, santifique-se a cada dia, prove através de uma vida fiel, justa, santa e consagrada, que verdadeiramente Jesus apareceu e fez e faz sua obra, e que toda a verdade da doutrina se cumpre nos tempos presentes. E eu digo, novamente, ainda mais uma vez acontecerá, porque segundo a doutrina, enquanto muitos ainda estiverem aí pensando, Jesus virá, quando for determinado pelo Pai, num abrir e fechar de olhos, como disse São Paulo na própria doutrina, os que forem fiéis serão levados ao céu, e os outros aí ficarão. Não vou dizer agora como nem quando, e o que irá acontecer definitivamente, porque tudo isso pertence ao juízo de Deus. Mas que mais uma vez o mundo será pego de surpresa, será. E bem-aventurado será o povo apostólico que for achado fiel. Amém.